Andréia nunca se achou especial. Aos 34 anos, tinha uma rotina que qualquer pessoa poderia considerar confortável. Um emprego estável em uma empresa de seguros, um apartamento pequeno mas aconchegante em Curitiba, algumas amizades de longa data e uma calma quase previsível nos dias. Gostava de cozinhar à noite ouvindo músicas antigas, passava os domingos vendo séries e, quando muito, aceitava convites para bares tranquilos, onde nada surpreendente costumava acontecer. Era disso que ela se orgulhava, da ausência de surpresas. Mas, como ela descobriria em breve, surpresas não pedem licença. E algumas chegam com tanta força que mudam tudo de lugar. Antes de mergulhar nessa narrativa intensa, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative o sininho para não perder histórias cheias de desejo e paixão. Foi numa sexta-feira sem pretensão que o mundo de Andréia virou do avesso. Uma amiga do trabalho, Patrícia, insistiu que ela fosse a um bar alternativo no centro da cidade. Só uma cerveja, só hoje, você precisa viver um pouco. Andréia, dizia, puxando o ar quase à força. Cansada de sempre recusar, Andréia aceitou. Não sabia que aquela decisão seria o estupim de algo que a consumiria por inteiro. O bar estava cheio de gente excêntrica, tatuagens, roupas pretas, músicas indie misturadas com flashes de rock clássico. Não era o tipo de lugar que Andréia frequentava, mas ela se permitiu observar. Foi nesse instante, entre um gole tímido de cerveja e um olhar perdido pelas mesas, que a viu. Elise. A primeira impressão foi de choque. Elise era do tipo que não passava despercebida. Tinha cabelos escuros e desgrenhados que caíam em ondas rebeldes, lábios carnudos pintados de vermelho, e um olhar que parecia oscilar entre o riso e o abismo. Ela estava cercada de gente, falava alto, gesticulava, ria como se não houvesse amanhã. Um magnetismo bruto, quase selvagem, que parecia hipnotizar todos ao redor. Andréia desviou o olhar rápido, como se tivesse sido pega em flagrante. Mas foi tarde demais. Elise já tinha percebido. Ela atravessou o bar em passos firmes, um sorriso carregado de deboche nos lábios. Parou diante de Andréia, inclinando-se um pouco, como quem invade o espaço de propósito. Você sempre olha desse jeito para estranhas ou só quando acha alguém perigosa demais? Perguntou, com uma voz rouca, carregada de malícia. Andréia congelou. Sentiu o coração acelerar, a pele arrepiar, e uma resposta atravessada sair da boca antes que pudesse pensar. Não sei, talvez só quando a pessoa parece ser capaz de destruir a vida de alguém. Elise riu. Um riso lindo, desajustado, que soava como música e ameaça ao mesmo tempo. Então você me enxergou bem. E foi assim que começou. Elise sentou-se ao lado dela, sem pedir permissão. A conversa fluiu como um rio descontrolado. Elise falava de tudo, da infância confusa, dos livros que lia compulsivamente, de amores passados que haviam terminado em explosões. Havia uma sinceridade crua em cada palavra, como se não tivesse medo de se despir diante de alguém que mal conhecia. Andréia, acostumada a medir cada frase, sentiu-se arrastada pela intensidade. Bebeu mais do que o habitual, riu de piadas que nem achava engraçadas, deixou escapar detalhes de sua própria vida que jamais compartilhava com estranhos. Havia algo em Elise que a puxava para dentro de um turbilhão. Quando a madrugada avançou, Elise segurou a mão de Andréia, entrelaçando os dedos como se já a conhecesse há anos. Eu quero te mostrar uma coisa, disse, levantando-se sem dar espaço para recusas. Andréia a seguiu. Saíram do bar e caminharam pelas ruas iluminadas por postes amarelados. Elise parecia não ter rumo, mas andava com confiança, puxando-a pela mão. Pararam diante de um prédio antigo, de fachada desgastada. Elise subiu as escadas correndo, rindo, arrastando Andréia junto. O apartamento era pequeno, bagunçado, cheio de quadros tortos e pilhas de livros espalhados. Havia cheiro de incenso misturado a vinho barato. Elise jogou os sapatos num canto e ligou uma música alta, começando a dançar sozinha no meio da sala, com os olhos fixos em Andréia. Você é tão certinha, disse, aproximando-se. Dá para ver nos seus gestos, no seu olhar. Sabe o que mais adoro? Destruir o que é certinho.
Andreia não conseguiu responder. Elise encostou o corpo no dela, o perfume misturado ao álcool invadindo seus sentidos. Os lábios se encontraram num beijo urgente, quente, que fez Andreia esquecer de tudo. Não havia mais rotina, nem segurança, nem o mundo organizado que conhecia. Só Elise, com sua boca faminta e sua loucura pulsando em cada toque. A noite virou uma mistura de desejo e confissão. Entre beijos, Elise falava frases soltas, sobre como tinha medo de ser abandonada, sobre como amava intensamente demais, sobre como às vezes sentia que o coração ia explodir. Andreia ouvia, perdida entre a paixão e o medo, sem saber se queria fugir ou mergulhar mais fundo. Acabaram na cama estreita, os corpos entrelaçados, a respiração entrecortada. Elise era fogo, intensa, imprevisível, exigente. Tocava Andreia como se quisesse marcá-la, como se cada carícia fosse uma promessa de que nunca mais seria a mesma. Andreia, que sempre controlara seus desejos, se deixou levar, gritando o nome dela como se fosse a única palavra que existia. Horas depois, deitadas lado a lado, Elise acendeu um cigarro e olhou para o teto. Você ainda não entendeu no que está se metendo, né? Disse, soprando a fumaça. Eu não sou fácil. Eu sou um furacão. Quem entra na minha vida, não sai sem cicatrizes. Andreia a olhou em silêncio. Parte dela queria correr dali, voltar para sua rotina calma. Mas outra parte, mais forte, mais urgente, sabia que estava perdida. E foi essa parte que venceu. Na manhã seguinte, Andreia acordou sozinha na cama bagunçada. Elise estava na cozinha, de camiseta larga, cantando uma música desafinada enquanto preparava café. Quando percebeu que Andreia observava, sorriu como uma criança travessa. Bom dia, certinha. Preparada para se perder mais um pouco? E Andreia soube, sem sombra de dúvida, que sua vida nunca mais seria a mesma. O primeiro fim de semana depois daquela noite parecia uma febre. Andreia não conseguia pensar em mais nada além de Elise. No trabalho, os relatórios se tornavam borrões na tela do computador. As conversas com colegas passavam despercebidas. Sua mente voltava sempre ao sorriso debochado, ao cheiro de cigarro e incenso, ao calor desesperado daquele corpo contra o seu. Elise não deu muito espaço para que a saudade crescesse. No sábado, apareceu de surpresa na portaria do prédio de Andreia, com um sorriso insolente e uma garrafa de vinho barato na mão. Achei que você ia me ligar, mas já que não ligou, vim eu mesma. A forma como falava não deixava espaço para objeção. Era como se o mundo tivesse que girar no ritmo que ela ditava. Andreia hesitou por alguns segundos, mas bastou ver os olhos escuros de Elise para ceder. A deixou entrar, mesmo sabendo que ali começava uma entrega sem volta. Naquela noite, o apartamento de Andreia se transformou. Elise espalhou-se pelo espaço como um vendaval, acendeu velas, jogou almofadas no chão, colocou uma playlist caótica de músicas antigas e atuais. Parecia querer deixar sua marca em cada canto. Você precisa de mais vida nesse lugar, disse, abrindo as janelas e acendendo um incenso que invadiu tudo com cheiro de patchouli. Andreia observava em silêncio, sentindo uma estranha mistura de medo e excitação. Estava acostumada à ordem, ao controle, mas havia algo viciante em ver Elise bagunçando tudo. O vinho foi abrindo espaço para confidências. Elise falava sem filtros, sobre as brigas com a mãe, sobre relacionamentos passados em que tinha amado como uma louca, sobre o medo constante de ser abandonada. Sua voz oscilava entre risos e lágrimas, como se todos os sentimentos existissem ao mesmo tempo dentro dela. Eu sou demais para qualquer pessoa. Todo mundo me larga, cedo ou tarde. Disse, com um olhar vazio. Andreia segurou sua mão, quase instintivamente. Eu não vou te largar. Elise sorriu, mas havia algo sombrio naquela curva de lábios. Todo mundo promete isso. O beijo veio em seguida, feroz, urgente. As roupas caíram no chão com pressa, e logo estavam no sofá, entregues a uma fome que parecia nunca se saciar. Elise dominava cada gesto, mordendo, arranhando, exigindo. Andreia se deixava levar, ao mesmo tempo assustada e embriagada pela intensidade.
Era como cair em um abismo e, em vez de lutar, decidir aproveitar a queda. A madrugada foi um ciclo de paixão e confissão. Elise chorava depois do sexo, agarrada ao corpo de Andréia como se temesse desaparecer. Sussurrava que precisava dela, que não poderia viver sem ela, que ninguém a entendia como Andréia. E Andréia, com o coração acelerado, acreditava. Nos dias seguintes, a rotina se dissolveu. Elise ligava a qualquer hora, de madrugada, do meio da rua, às vezes chorando, às vezes rindo descontrolada. Andréia começou a chegar atrasada no trabalho, inventando desculpas para colegas. Tudo girava em torno de Elise: atender suas crises, ouvir seus monólogos, correr para encontrá-la quando ameaçava sumir. E, no meio do caos, o desejo só crescia. Elise tinha uma forma de amar que queimava, e Andréia se viciava naquilo. Cada encontro era uma explosão, beijos que machucavam, toques desesperados, como se ambas soubessem que o mundo poderia acabar a qualquer momento. Mas junto com o prazer, vinha a tormenta. Numa noite de sexta-feira, estavam em um bar, quando Elise percebeu que Andréia trocara 2 olhares casuais com a garçonete. Bastou isso para a explosão. "Você acha que eu não vejo?" Elise gritou, levantando-se bruscamente. "Fica me olhando como se fosse minha, mas no fundo tá de olho em qualquer uma." As pessoas ao redor encaravam, e Andréia, constrangida, tentou acalmá-la. "Elise, não é nada disso. Eu só pedi outra cerveja. Não mente pra mim." Elise tremia, os olhos marejados, a respiração descontrolada. "Eu não vou ser a substituta de ninguém." Andréia segurou seu rosto, forçando-o a olhar em seus olhos. "Você é única. Você é tudo." A sinceridade saiu quase como um grito desesperado. Foi o bastante para Elise ceder. Chorou em seus braços, dizendo que a amava, que não sabia viver sem ela. E depois, naquela mesma noite, fizeram amor como se estivessem à beira de um precipício, o ciúme transformado em uma chama ainda mais ardente. Era sempre assim, caos seguido de paixão. Com o passar das semanas, Andréia já não se reconhecia. Antes, gostava de ler antes de dormir, de cozinhar pratos elaborados, de manter cada coisa em seu lugar. Agora, vivia em meio a roupas espalhadas, refeições improvisadas, noites sem dormir. O celular nunca saía da mão, porque Elise podia ligar a qualquer momento. E, ainda assim, havia uma parte dela que amava aquilo. Elise fazia com que se sentisse viva como nunca antes. Cada gesto, cada palavra, cada toque era carregado de uma intensidade que nada em sua vida comum poderia oferecer. Uma madrugada, após horas de sexo e confissões, Elise a encarou com olhos marejados. "Você tem que me prometer uma coisa." "O quê?" "Que nunca vai me deixar. Que vai me aguentar, mesmo quando eu for insuportável, mesmo quando eu quiser te destruir." Andréia hesitou por um instante, mas o medo de perdê-la foi mais forte. "Eu prometo." Elise sorriu, um sorriso de menina, e se aninhou em seu peito. Naquele momento, Andréia não sabia se havia feito uma promessa de amor ou uma sentença de condenação. As semanas que seguiram foram um mergulho ainda mais fundo. Andréia já não reconhecia quem era. Evitava amigos, não atendia ligações da família, ignorava convites de colegas. Tudo o que importava era Elise, sua voz rouca, suas mensagens de madrugada, seus abraços desesperados depois de crises de choro. Mas junto com a intensidade vinha também a exaustão. Andréia acordava com olheiras, passava o dia em alerta, como se vivesse esperando a próxima explosão. O coração batia acelerado mesmo em momentos de silêncio, porque nunca sabia quando Elise iria mudar de humor. Até que, de repente, Elise sumiu. 3 dias sem responder mensagens. 3 noites sem ligação, sem sinal de vida. Andréia tentou se convencer de que era apenas mais um dos jogos de ausência que ela fazia, mas o medo a corroía. Pensava em acidentes, pensava em abandono, pensava no vazio de não ter Elise para preencher seus dias. Na madrugada do 4º dia, o interfone tocou. Andréia atendeu com a voz trêmula, e lá estava ela, Elise, molhada da chuva, os olhos vermelhos, a respiração descompassada.
Eu achei que você não ia mais me querer, disse, antes mesmo de entrar. Andreia correu, abraçou-a forte, sentindo o corpo dela tremer. O cheiro de cigarro e chuva invadiu, trazendo alívio e raiva ao mesmo tempo. Onde você estava? Perguntou, a voz embargada. Você quase me matou de preocupação. Eu precisava sumir, precisava testar se você realmente ia sentir minha falta. Elise falava como uma criança assustada, os olhos marejados. Eu sou um desastre, Andreia. Você merece alguém melhor. A resposta saiu quase como um grito. Eu não quero alguém melhor. Eu quero você. O silêncio que se seguiu foi carregado de eletricidade. Elise olhou fundo em seus olhos, e ali havia tudo: medo, amor, desespero, loucura. De repente, a raiva se transformou em desejo. Elise a beijou com força, empurrando-a contra a parede, as mãos deslizando com urgência. O sexo naquela noite foi selvagem, desesperado. Não havia ternura, apenas necessidade bruta, como se cada uma tentasse provar à outra que não poderiam se separar. Elise mordia, arranhava, chorava enquanto dizia que a amava. Andreia retribuía com a mesma intensidade, como se ambos os corpos fossem feitos para se destruir juntos. Depois, deitadas no chão da sala, exaustas, Elise acendeu um cigarro e disse com a voz baixa: Você não entende, eu só sei amar assim. No limite. Se você me deixar, eu acabo. Andreia olhou para o teto, sentindo as lágrimas escorrerem. Parte dela queria fugir, voltar para a vida calma, reconstruir o que havia perdido. Mas outra parte, maior, mais faminta, sabia que jamais conseguiria se libertar. Nos dias seguintes, a relação virou uma montanha-russa ainda mais insana. Elise aparecia com flores, escrevia poemas em guardanapos, fazia planos grandiosos para as duas. Viagens, tatuagens, promessas de eternidade. Mas, em um piscar de olhos, vinha escuridão, crises de choro, acessos de raiva, ciúmes sem motivo. Andreia já não dormia direito. O corpo pedia descanso, mas a mente não desligava. Mesmo assim, cada vez que Elise tocava sua pele, tudo parecia valer a pena. Até que veio a noite da ruptura. Estavam no apartamento de Elise, discutindo por algo banal, uma mensagem que Andreia demorou a responder. A briga escalou rápido, como sempre. Elise gritava, acusava, dizia que Andreia não a amava de verdade. De repente, em um acesso de fúria, Elise atirou um copo contra a parede. Os cacos se espalharam pelo chão, e o silêncio pesado tomou conta. Andreia a encarou, o coração disparado. Nunca tinha visto tanta dor e tanta fúria concentradas em um só corpo. Eu não aguento mais isso, Elise. A voz saiu firme, mesmo que por dentro estivesse desmoronando. Elise congelou. Os olhos se encheram de lágrimas, e em segundos ela estava de joelhos, agarrando a cintura de Andreia. Não diz isso, por favor, eu não sei viver sem você. E ali estava o abismo novamente, fugir ou mergulhar. Andreia se ajoelhou também, segurando o rosto de Elise entre as mãos. Eu te amo. Mesmo que isso me destrua, eu te amo. O beijo que se seguiu foi salgado de lágrimas, desesperado, como um pacto silencioso de que nenhuma das duas conseguiria escapar. Na manhã seguinte, Andreia olhou Elise dormindo ao seu lado. O cabelo bagunçado, o rosto sereno por alguns instantes. Parecia uma criança perdida em sonhos. Ela sabia que o ciclo não tinha fim, que haveria mais crises, mais lágrimas, mais noites de sexo insano e reconciliações ardentes. E no fundo, uma pergunta latejava: era amor ou era destruição? Talvez fosse as duas coisas. Porque, ao acariciar o rosto de Elise e vê-la sorrir, mesmo dormindo, Andreia entendeu que já não havia volta. Estava presa, enfeitiçada, viciada naquele caos. E decidiu, ainda que em silêncio, que preferia viver queimando ao lado dela do que voltar à monotonia de antes. O caos era sua nova casa. Se você se envolveu com a história, então curte, comenta e compartilha. Inscreva-se no canal para acompanhar mais contos sáficos ousados, intensos e carregados de desejo e emoção.
Conte nos comentários qual momento você mais amou e mergulhe nesse universo de amor, liberdade e sensualidade.